Vamos lá. Gênesis 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? E aí depois do versículo 29, você vê que Deus já muda o assunto. Deus já muda o assunto dizendo assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Aí Deus começa a dizer: e todas essas coisas que eu fiz vos servirão para mantimento. Deus muda o assunto, por quê? Porque ele primeiro diz: façamos o homem à imagem e semelhança, e ele fez. Aí depois que ele fez o homem, ele deu autoridade para o homem. E essa autoridade estava sobre Adão e Eva, para que eles pudessem, através ali do jardim do Éden, que era a casa-sede do mundo, eles pudessem dominar sobre tudo, sobre a terra, sobre os animais, sobre os peixes do mar, os répteis, sobre tudo. Então, até o versículo 28, Deus ele cria o ser humano e dá total autoridade ao ser humano para tudo sobre a terra. Aí no versículo 29, Deus muda o assunto dizendo: e tudo que eu criei, as sementes, as árvores frutíferas, os animais vos servirão de mantimento. Aí depois Deus começa a falar outra coisa com o homem. Mas eu quero me ater apenas no que se diz respeito a quê? A criação. O próprio Deus criou o ser humano e deu total autoridade para o ser humano sobre o mundo inteiro, sobre todo o mundo. Amém? Quem é que crê que esta palavra é de Deus? E que Deus vai falar com você hoje? Crê nisso? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus, aqui está a tua santa palavra. Está escrito, meu Deus, que tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Senhor, tudo nessa vida pode envelhecer e perder o sentido, mas a tua palavra permanece firme, forte e autêntica. Senhor, em nome de Jesus, é nessa palavra que hoje a mensagem vai acontecer. E se não for o teu Espírito Santo para falar, não vai acontecer nada hoje aqui. Então que o teu Espírito Santo venha, Senhor, tomar a boca do mensageiro e falar com cada uma dessas pessoas, não apenas aqui na Resgate Salvação, mas pessoas que estão ouvindo pelo rádio e assistindo pela televisão ou mídias sociais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Senta um pouquinho no seu lugar. Deus ele fez o ser humano e colocou sobre o ser humano uma autoridade. E só tinha o casal só. Só tinha Adão e Eva. E eles dali do Éden, eles dominavam o mundo inteiro. O mundo todo, tudo estava nas mãos deles. Eles podiam tudo ali. E todos os animais que foram criados serviam também de mantimento para eles. E até hoje é assim. Nós temos os animais como fonte de alimento. Salva aquele que é vegetariano, vegano, não é isso? Salvo estes que não comem nada de origem animal. Mas até hoje, inclusive ontem, teve um
um churrasco grande lá no Espaço Reviver, no sítio da igreja. Então, a gente sabe que é fonte de alimentação também. Só que de lá do Jardim do Éden, eles que possuíam, Adão e Eva, que possuíam total autoridade sobre o mundo, eles deveriam cumprir à risca aquilo que o próprio Deus tinha dito. Deus tinha falado com Adão. Deus tinha sinalizado para Adão que não era para Adão fazer diferente daquilo que Deus havia dito. Deus falou: olha, vocês podem comer de toda a erva aqui, de todos os frutos, mas disso aqui não. Porque assim que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. A morte vai entrar em vocês. Ah, tá bom, beleza. Ouvimos, entendemos. Mas em seguida veio Satanás. Ele veio numa serpente, e através daquela serpente, Satanás fala com Eva e diz: é verdade que pode comer de toda a árvore do jardim? E ela disse: não. Eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos daquela ali, ó. Porque Deus falou que se eu comer daquilo ali, eu vou morrer. E o diabo disse: certamente não morrereis. Quem é Satanás para dar certeza de alguma coisa? Certamente não morrereis. Vem cá, você prefere ouvir a voz de Deus ou a voz do diabo? De Deus, mas a de Deus eles já ouviram. Deus falou: não é para fazer isso. E ela até replica para Satanás, que estava ali na serpente, dizendo: Deus falou que não é para eu fazer isso, que se eu fizer eu vou morrer. Aí vem o diabo dando a certeza: não, certamente não morrereis. Porque assim que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês serão sabedores do bem e do mal. Serão como Deus. Ó, serão como Deus, sabedores do bem e do mal. E ela vai e toma daquele fruto, come do fruto. Quando Adão chega, ela entrega o fruto a Adão. O que o Adão poderia ter dito? Fala para mim aí. O que você fez? Não é possível que você fez isso. E ela: olha, eu comi, mas eu não morri, eu estou viva, olha para mim aqui, eu estou viva. Diga bem forte assim: e o tonho do Adão, vacilão, comeu, desobedeceu. A partir daí, o pecado entrou e começou a acabar com a humanidade, destruir a humanidade. O pecado entrou e o pecado é avassalador. Ele entra, ele destrói, ele entra e é uma arma violenta, uma munição fortíssima contra o ser humano e a vida espiritual de qualquer pessoa. Onde o pecado entra, ele destrói a vida espiritual de qualquer pessoa. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Quem aqui, assim como eu, já pecou e ficou mal? Não me deixa sozinho nisso aí não, pelo amor de Deus. Quem aqui já pecou um dia e ficou mal? Fala: pastor, fiquei mal. E quem está me assistindo aí pela TV, também já deve ter passado por isso, ou quem me ouve pelo rádio. Não é? De você errar, pecar, e aí vem a crise de consciência, vem também o Espírito Santo falando com você, te constrangendo, e você diz: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso, olha aí agora, olha o problema, olha como é que eu estou por dentro, eu estou até sem jeito de falar com Deus. Não é assim? O pecado entra, ele vai destruindo. E ele foi destruindo a humanidade e minando, foi corroendo igual ferrugem. Ele foi corroendo igual a ferrugem os seres humanos, a humanidade. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 6 e no versículo 13, acompanhe comigo lá, olha o que chegou a acontecer, gente. Olha,
Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Ou seja, Deus chega para o Noé e diz: eu não aguento mais. Eu olho para a terra e eu não criei o ser humano para isso. Olha isso, olha como é que está a terra, cheia de violência. E Deus anuncia para Noé o fim de tudo. Olha lá, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, pecados, e eis que eu os desfarei com a terra. Versículo 14, olha lá o que diz: faze para ti, Noé, uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ou seja, a história você já sabe. O Noé constrói uma arca, vem o dilúvio, destrói a humanidade com água, acaba com tudo, e em seguida sai Noé com a sua família, ou seja, 8 pessoas de dentro da arca, e a humanidade continua, e a humanidade começa mais uma vez, mas dá errado de novo. Porque o abençoado do Noé sai da arca e planta uma vinha. E na vinha, ele colheu o quê? Uvas. E das uvas, ele fez o quê? Vinho. E ele aproveitou que ele estava sozinho no mundo, disse: bom, ninguém está me vendo, não vai ter problema nenhum se eu encher o caneco hoje. E aí ele toma o do vinho fermentado, ele espera o vinho fermentar e ficar alcoólico, toma daquilo, se embebeda, e aí começa a maldição a entrar de novo, porque os filhos de Noé viram ele nu, e ele vai e amaldiçoa um dos filhos. E começa a maldição de novo. Tudo começa novamente. A ponto de Deus ter que acabar com 2 cidades. A humanidade começa, mas começa errado de novo. Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 24, você vê Deus com a humanidade parcialmente nova, mas tendo que destruir todo mundo de novo nessas 2 cidades por causa do pecado. Aí aqui em Gênesis 19, versículo 24, está dizendo assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Sodoma e Gomorra estava pervertida por causa do que mesmo? Dos pecados. E Deus já sabia que todos os pecados que arrastavam a humanidade, que veio lá de Adão, do primeiro homem, que veio desde lá, embora Deus destruiu com o dilúvio, mas ainda Noé e a família de Noé eram também descendentes do Adão, continuou o pecado. Ou seja, entrou o pecado por Adão, Deus destrói a humanidade inteira, mas ainda sobra 8 pessoas ali com Noé na arca, descendentes de Adão, cheio de pecados também, inicia novamente a humanidade. Deus tem que destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, e esse pecado, ele atraía a escravidão. Por que você acha que Israel ficou cativo, que Israel ficou no Egito, escravos ali? Por conta dos pecados, dos erros, das falhas. Abra aí a palavra de Deus em Gênesis 15, versículo 13, porque o próprio Deus já sabia onde é que isso ia dar. Tem alguém vivo aí? Cadê o glória aí? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão me olhando com uma cara estranha. Está tudo bem aí? Gênesis 15, verso 13. Então disse a Abraão, olha o que Deus falou para Abrão, melhor dizendo. Depois é que Deus muda para Abraão. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua,
e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual o servirão, e depois sairão com grande fazenda. Você vê que aqui em Gênesis 15, Deus já está falando de um povo que vai ficar escravo lá no Egito. E tudo isso por conta do quê? Pecado. Deus já está mostrando aqui para o Abraão, dizendo: eu te falei que você e a tua família seriam como a areia da praia do mar. Não falei para você, Abraão? Falei, então. Só que essa descendência que vem de lá do primeiro homem que pecou, do Adão, essa descendência, ela vai ficar escrava numa terra que não é dela, numa terra estranha, estrangeira. Eles vão ficar lá escravos lá por 4 gerações, por 400 anos. Mas eu vou também julgar aquela nação que vai escravizar o meu povo, e depois de eu julgar aquela nação, eu vou tirar o povo de lá, e eles vão sair com grande fazenda, com grande riqueza. Deus já sabia disso. E isso aconteceu? Sim ou não? Lá em Êxodo 12, versículo 1, dá uma olhada lá, ó, Deus cumprindo a profecia que ele mesmo tinha dado a Abraão, em Êxodo 12, versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O que estava acontecendo? O povo já estava há mais de 400 anos preso aqui, e agora chega o próprio Deus para tirar o povo de Israel do Egito e o levar para a terra que emana leite e mel. Irmãos, olha aqui para mim, não sei se você percebeu, mas Deus o tempo todo está tentando dar chances ao ser humano, e o ser humano não quer. Aí Deus é obrigado a fazer o quê? A aniquilar, a destruir. Vimos isso em Gênesis, estamos vendo agora aqui em Êxodo, Deus dando chance para o povo. Vocês estão escravos aí, e desde a época do Adão, vocês vêm fazendo coisas erradas. As escolhas de vocês levaram vocês até o Egito. Vocês estão escravos aí, mas ouvi a oração de vocês, o clamor de vocês subiu a mim, e eu vou tirar vocês dessa escravidão. Enviou Moisés. Só que olha para o irmão do lado, dá um sorriso para ele e diz assim: mas você conhece o ser humano, não conhece? Quem aqui conhece ser humano? Quem conhece ser humano aqui, pelo amor de Deus? Você sabe como é. Aliás, você mesmo se conhece, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Quer ver uma coisa? Quantas chances ele já te deu? Quantas chances? Agora a minha pergunta, só os sinceros: quantas vezes você pisou na bola? Quantas? Quantas vezes eu pisei na bola? Quantas? Inúmeras. Quantas chances Deus não nos deu? Agora mais uma: vou tirar vocês do Egito. Não merecem, mas eu vou tirar vocês daí. Ou seja, em Gênesis, Deus ele cria o ser humano. Em Êxodo, Deus ele dá a redenção, o perdão e o livramento. Alô, tem alguém vivo aí? Acompanha aqui comigo, versículo de número 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, e fareis a conta do cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que comerem. Amados, o sangue era para pôr aonde? Na porta. E as portas da época, ela era de alumínio? De vidro? Do que você acha que as portas eram feitas? Madeira. Diga bem forte: o sangue na madeira
tira o povo da escravidão. Está começando a compreender alguma coisa? Deus já está começando a dar espelhos aqui, dizendo: vai vir alguém que vai também colocar o sangue na madeira e vai salvar a humanidade da escravidão. Deus está dando fagulhas do que pode acontecer e vai acontecer. Vocês querem? Olha, eu estou tentando com vocês, mas não tem jeito. O pecado está dentro de vocês. Vai vir um aí que com sangue na madeira vai conseguir tirar o pecado de dentro de vocês sem matar vocês. Está começando a compreender agora a mensagem? Em Êxodo, o Senhor tira o povo do Egito e leva o povo ao deserto em direção aonde? Helena Maria, Roshidale. Para onde que ele está levando o povo, gente? Para a terra prometida. Então, em Gênesis, Deus cria o povo. Em Êxodo, ele perdoa a redenção e livra da escravidão. Só que agora eles estão indo para a terra. E aí a gente entra em Levítico, porque Levítico Deus fala: já que vocês estão indo para a terra, eu criei vocês andaram errado. Aí vocês foram escravos. Aí eu salvei vocês, perdoei o pecado e tirei do Egito. Agora vocês vão para onde? Para a terra que emana leite e mel. Só que eu não quero que ninguém ande de qualquer jeito. Porque o pecado de vocês trouxeram aí danos terríveis. Eu quero que vocês se santifiquem. Abre lá em Levítico, no capítulo de número 10 e no versículo 3, e vamos ver o que Deus está falando ao povo. Olha lá, Levítico, capítulo de número 10 e o versículo 3. Cadê o glória a Deus aí? Eita glória, glorifica. Olha lá, e disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Olha o versículo abaixo, versículo 4, ó. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai os vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Cadê o glória a Deus dessa igreja aí? Versículo 8, e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Cadê o glória aí? Vamos lá, vamos recapitular. Em Gênesis, Deus cria o ser humano. Em Êxodo, ele perdoa o ser humano pelo pecado e arranca da escravidão. Em Levítico, Deus está dizendo: eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra que emana leite e mel. Eu tirei vocês da escravidão e do pecado, mas eu quero levar vocês a essa terra. Mas para entrar lá, mude de vida. Se santifique. Não caia em erro nem em pecado, se santifique. Deus queria que o povo se santificasse para herdar aquela terra. E não apenas isso. Quem é de Deus aqui? Amém. Quem passa provações? Amém. Não é só a santificação, é a perseverança. Eles iam passar por um deserto. Deus exigia que eles fossem santificados e que diante do deserto que eles estavam indo, para ter a terra que mana leite e mel, eles, além de se santificar, fossem pessoas o quê? Perseverantes.
Mas quem é que consegue, irmãos, ser perseverante em meio ao deserto? E, consequentemente, se a pessoa não consegue ser perseverante em meio ao deserto, pode ter certeza que ela vai perder a santificação também. Porque em meio aos problemas, se o sujeito não for crente, ele começa a murmurar. Alô? Oh, meu Deus, amém? Em meio aos problemas e ao deserto que se atravessa, se não tiver Deus, ele começa a murmuração. Ele começa a murmurar. Deus já tinha falado a Moisés: estou livrando vocês, tirando vocês do Egito, quero que vocês se santifiquem, a terra que vocês vão possuir é uma terra boa, mana leite e mel. Para entrar lá, vocês têm que atravessar o deserto, tem que ser perseverante, tem que peregrinar, tem que perseverar, mas ao mesmo tempo se santifique para isso. E lá em Números, no capítulo 13, cadê o glória da igreja? Números capítulo 13, e o versículo 17, não sei se você está percebendo, mas eu estou ouvindo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Ó, está tudo assim a história, ó. Está vendo? Números 13, versículo de número 17. Dá uma olhada. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Subi aqui para a banda do sul e para a montanha. Aqui que o Moisés diz, gente, é o seguinte, ó. Deus tirou vocês da terra do Egito, amém? A terra que mana leite e mel está lá na frente. Deus já nos deu ordem para a gente se santificar, para herdar aquela terra. Então, antes da gente pisar o pé lá, eu vou mandar os espias para dar uma olhada para ver se a terra é boa. Mandaram os espias. Versículo 18, ó. Vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? O que Moisés está dizendo? Vocês vão lá, dá uma olhada na terra, me traz o relatório de tudo. O que tem na terra, quem é o povo, como eles moram, como eles habitam, se é em tendas, se é em fortalezas, em fortificações, me traz o relatório de tudo. Porque é essa terra que Deus jurou a nós, é essa terra que nós vamos entrar, é essa terra que o Senhor nos deu, nos tirou do Egito, nos perdoou lá, para a gente entrar nessa terra e habitar nelas. Me traz o relatório de tudo. Versículo de número 21, diz assim: assim subiram os espias, espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, subiram para a banda do sul, vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito, e depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Eles foram espiar a terra, trouxeram relatório, e não apenas o relatório de que a terra é boa, mas cortaram um cacho de uvas lá, e trouxeram o cacho de uvas. Quem aqui já comeu uva? Quem já comeu uva? Me informa o tamanho do cacho. Do tamanho da sua mão, assim? É? Só que esse cacho de uva aqui, ó, foi trazido por 2 homens numa verga, num caibro. Um homem aqui com um caibro aqui, o outro lá atrás, e o cacho de uva pendurado na madeira. Um cacho de uva. Será que o fruto era bom? Hã? A terra era boa? E a melancia? Era no caminhão. E a abóbora? Você imagina o tamanho da abóbora. A jaca vinha de carreta. A terra era boa. E eles trouxeram como prova todo o relatório de que a terra era boa, inclusive até os filhos de Anak, que eram os gigantes, estavam dentro dessa terra.
E eles trouxeram o relatório de tudo e disseram: além da terra ser boa, o lugar ser lindo e maravilhoso, realmente mana leite e mel. Olha o tamanho do caju. Olha o tamanho. Olha lá, cadê o glória aí da igreja? Hein? Versículo 25, ó. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles de toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E olha o fruto aí, ó. Versículo de número 30. Olha lá. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiam disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Opa. Lembra o que eu disse aqui? Que era necessário para entrar na terra o quê? Perseverança e santidade. Podiam até ter santidade, ou se esforçaram para ter santidade, mas perseverança não. Porque agora Caleb está dizendo, Caleb e Josué estão dizendo: a terra é boa, o lugar é bom, o que Deus falou é real, nos tirou do Egito para ir morar lá, vamos subir animosamente, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos. Se Deus falou, é porque vai acontecer. Vamos, gente! E o povo: não vamos não. Não vai dar não, porque o povo que está lá é maior que a gente não vai conseguir isso aí não. Olha para o irmão do lado aí, fala assim: você não quer ir para o céu? Não impede o outro de ir. Olha aqui para mim, você não quer subir para a terra? Beleza, não impede o outro de subir. Você não quer tomar posse lá da terra? Beleza, não impeça os outros de tomarem posse. Olha aqui para mim. Se Deus garantiu que a terra é boa e a terra era para eles, subamos animosamente, vamos lá, vamos conquistar a terra. Deus nos deu. Eu estou dizendo para você que você e eu vamos entrar numa terra que mana leite e mel. E agora eu não estou falando de Canaã, agora eu não estou falando de Israel, eu não estou falando de Jerusalém, eu não estou falando de Osasco, eu não estou falando do Brasil, eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou dizendo que vamos subir, subamos animosamente. Nós vamos herdar uma terra e mana muito mais que leite e mel. A terra que você e eu, nós iremos lá em cima, é na glória, é estar com o Pai, mas para subir tem que estar santificado e ter ânimo. Vem um problema na vida do crente, desanima. Glória a Deus, pastor, até fiz um jejum, mas o levante do inimigo, só Deus. Não dá. Irmãos, tem gente que é 10, tem gente que é 2. Não é isso? Quem aqui já conversou com alguém para cima, beleza, animado? Quem já conversou com gente assim? Não contagia? É ou não é? Segunda-feira no serviço, lá no emprego lá, segunda-feira no emprego. Primeiro que tem gente que já chega com cara de cachaça. Fulano já chega como? Meio que para baixo. Mas aí chega alguém, que eu lembro dessa época, trabalhava,
Aí chega o gerente da empresa, beleza, gente? Hoje nós vamos arrebentar de vender. Bora, levanta essa porta, que hoje eu tô que tô, hein? Aí tem um sujeito que está meio assim, meio para lá, ele dá uma animada, bora, vamos. Pronto, aí começa a contagiar. Aí vai para a porta, bate palma, vem, gente, vem que hoje eu tô quente. Começa a animar. Aí começa a incendiar. Beleza. Agora, quem aqui já conversou? Quer ver? Pergunta para mim, pastor, tá tudo bem? Pergunta aí. Tá tudo bem, irmão. As provas, mas Deus está no controle. Dá vontade de tomar um diazepam. Você olha para o sujeito, você vê que ele está, coitado, só falta ele enterrar. Ser cristão não é fácil. Você vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar adversidades. Vai enfrentar levante do inferno. Vai. Vai ou não vai? Vai. Problema dentro de casa, vai? Vai. E na família? Vai também. E no vizinho? Também. De todas as partes, você e eu vamos enfrentar lutas e adversidades, de todos os lados. Mas o que a gente não pode perder é o ânimo. Existe uma terra já pronta. E ela está nos esperando. Existe um lugar que o Senhor Jesus disse que vai nos levar embora para lá. E essa chama-se Canaã Celestial. Vai nos levar para lá. Vai nos levar embora para lá. E para eu subir e ir para este lugar, eu primeiro tenho que me santificar, como o próprio Deus havia dito. E eu também tenho que ser o quê? Perseverante e animado. Animado. Mesmo com todas as adversidades que a gente enfrenta. Subamos, o quê? Subamos animosamente. Ele vai achar o versículo e vai colocar na tela. Mas o próprio Senhor vai falar de Calebe e Josué. O próprio Deus vai falar de Calebe e Josué. Porque ninguém entrou na terra, amados, a não ser Josué e Calebe. Porque neles, está escrito, neles houve outro espírito. De todo aquele povo que viu a terra, que soube da terra, que era uma terra que Deus havia prometido, daquele povo todo, irmãos, só o Josué e o Calebe herdaram a terra. Poxa, e por quê? Porque neles havia um outro espírito. E quando a Bíblia fala que neles havia um outro espírito, eles eram perseverantes e animados. Quem está animado aí? Olha lá, Números 14, verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou a sua semente, e possuirá em herança. Quem está animado? Estou vendo aí a sua animação aí. Quem quer ir para o céu, dá um glória a Deus aí.
Deus ele fica indignado. Porque se você pegar desde Gênesis, onde começamos, Deus fica indignado. Ele cria o ser humano, aí o ser humano começa a dar trabalho. Depois o ser humano entra numa escravidão violenta. Ele vai lá, perdoa, tira o ser humano da escravidão, leva em direção a uma terra que manda leite e mel, prepara uma terra abençoada para eles. Só que no meio disso Deus exige santificação e perseverança, e o povo não fez isso. Deus fica indignado. E aí em Deuteronômio, no capítulo de número, cadê o glória a Deus aí? Capítulo de número 1, verso 30. Deuteronômio 1, versículo 30. Diz assim: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará conforme tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus, nele te levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andaste até chegar a este lugar. Deus está dizendo: eu fui com vocês desde o início de tudo. Lógico, quando o pecado do povo chegou a mim, eu destruí com o dilúvio. Mas depois, em seguida, eu perdoei vocês e os tirei do Egito. E sempre levei vocês como um pai leva o filho. Sempre preparei tudo. Versículo 31, ó. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus, nele te levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andaste até chegares a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Olha a indignação de Deus. Que foi adiante de vós por todo o caminho para vos achar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia numa nuvem. Sabe como é que era isso? O povo estava na face do deserto, de noite. Um dia a gente vai lá, pode ter certeza. Nós vamos um dia lá em Israel, pode acreditar. Deus vai preparar. E aí você vai ver que em Israel é quente durante o dia, e à noite é bem frio. O deserto, às vezes, dá abaixo de 0. Então, à noite, no deserto, o que Deus fazia? Uma coluna de fogo, para esquentar o povo, para iluminar o caminho, e para poder, através do fogo, tirar todo o escorpião, serpente. Não sei se você sabe, mas nenhum animal, por isso que quem vai acampar, na frente da barraca tem que ter uma fogueira. Sabia disso? Ai, meu Deus. Estou vendo que nunca ninguém aqui acampou, hein? Mas você vai acampar, você tem que pôr uma fogueira na frente da barraca. Porque o fogo inibe a serpente. A serpente, ela sente o calor do fogo, ela não chega. O leão, a onça, não chega, porque tem um fogo ali. E o próprio Deus colocou a coluna de fogo à noite. Por quê? Porque as serpentes, elas ficavam por debaixo da areia, serpenteando o deserto ali, ó. Onde estava o fogo, elas saíam. O escorpião saía. Deus colocava o fogo à noite para esquentar o povo, para aquecer o povo, para ser luz para o caminho. O fogo para espantar também serpentes e escorpiões. E durante o dia, que o calor era extremo, Deus colocava uma nuvem em cima deles, para que o calor não os molestasse tanto, e para também fazer com que o inimigo não os vissem. O inimigo subia na montanha, olhava a face do deserto lá embaixo, e via aquela multidão de israelitas, do povo que saiu do Egito, e iam fazer guerra contra eles. Quando Deus colocava a nuvem por cima, o inimigo subia, só via a nuvem, não via ninguém embaixo.
estava todo mundo protegido por Deus, todo mundo guardado por Deus. E aí, Deus agora está indignado, porque Ele fez tudo pelo povo e o povo não fez nada por Ele, nem ao menos o obedeceu. Por isso que Deuteronômio chama-se livro da lei. Agora vem a lei, agora vem regras e punições. Agora vem lei e punição. Por isso que ele está dizendo no versículo de número 34 agora, ó: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele verá a terra que pisou, e darei a ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir-me. A única forma de agradar a Deus é obedecê-lo. Quando você o obedece, tudo que está preparado para você chega. Quando você o obedece, tudo que Ele preparou vem nas tuas mãos. Detalhe importante disso: em Gênesis, Deus criou o homem em imagem e semelhança. Em Êxodo, Deus perdoa o povo e o liberta. Em Levítico, Deus quer a santificação para que o povo herde a terra e a perseverança, mas o povo não fez. Em Números, Deus quer que o povo permaneça firme e perseverante, mas eles olham para a terra e dizem: não é para nós não, essa terra aí tem gigantes que moram aí, isso não é para a gente, não perseveram. E em Deuteronômio, Deus agora vai exigir obediência. Agora Ele fala: eu fiz tudo por vocês, mas vocês não me obedeceram. Agora vai ter lei e punição e ordem agora. A única pessoa que vai mudar toda essa situação é Jesus. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim: agora vem a boa nova. Agora vem a bênção. Lá em Romanos, capítulo de número 5, no versículo 12, e o Davi vai pôr a linguagem de hoje para a gente entender melhor. Olha lá o que diz, ó. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, sim ou não? Sim ou não? E com ele, com Adão, também entrou no mundo o quê? A morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Continua. Mesmo assim, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. E na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e o presente de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, chamado Jesus Cristo. Diga bem forte assim: através de Adão, o pecado entra no mundo. Através de Jesus, o pecado sai do mundo. Então, o único a quem deve ser servido e glorificado é Jesus. E se você obedecê-lo de verdade, você não terá, você e eu, nós não teremos a mesma condenação que os descendentes do Adão que eu te mostrei tiveram.
Todos que estavam com Adão e seguiram o pecado de Adão até na lei mosaica, morreram, se perderam, não obedeceram. Mas agora ninguém aqui segue a Adão. Todos nós aqui seguimos a Cristo. Ninguém agora aqui está envolvido com o pecado do Adão, o vacilão. Através do pecado de Adão, infelizmente, houve destruição na terra. Só que agora, você e eu não estamos firmados naquele primeiro homem que veio. Nós estamos firmados no outro homem que veio. Esse outro homem veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, conversou com os discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e subindo ao céu, prometeu voltar. E ainda veio anjos e disseram àqueles homens, endossando aquilo que Jesus havia dito: varões galileus, porque estáis olhando para cima, este Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir, como assim para o céu o viste ir. Esse mesmo Jesus voltará. O mesmo homem, Adão, que introduziu o pecado na humanidade, agora veio Jesus e arranca o pecado da humanidade. Através do Adão, Deus queria até que o povo entrasse na terra prometida, era descendência. Não conseguiram. Mas através de Jesus, tem uma terra prometida lá em cima, onde você e eu vamos entrar. Toda a descendência de Adão, que você viu comigo em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, toda a descendência de Adão que você viu aqui no Pentateuco, na lei mosaica, eles não conseguiram entrar lá na terra prometida. Todos nós que seguimos a Cristo, vamos entrar na Canaã celestial. Só diga assim comigo: eu só preciso obedecer e me santificar. Quem reconhece isso? Sem obediência não tem como. É ou não é? Pastor, mas aonde é que Jesus fala sobre obediência? Entenda que Jesus não vem falando só da terra prometida, da Canaã celestial. Jesus vem falando também de uma outra coisa. Procura na Bíblia e vê quem é o único que fala do inferno. Jesus. Pode ver que ninguém mais vai falar sobre o assunto. Então ele diz assim, presta atenção: se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar na glória, no céu, sem olho, do que com os seus olhos ir ao inferno. Pastor, como é que eu faço? Com arame farpado, ponho assim, ó, e tiro? Isso é uma forma figurada. Isso é uma figura. Se o teu olho te faz pecar, ou arranca, é uma forma figurada. Ele está dizendo: converta esse olho. Se converta. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Ele não está pedindo para você pegar um machado e decepar a mão, não. Ele está dizendo: converta esta mão. Porque através dela você pode ser condenado. Você percebe que Deus exige o quê? Obediência. O Senhor está exigindo obediência para poder entrar na glória. A glória, eu acredito que já está pronta. Só falta a trombeta tocar para vir buscar a igreja. É o que falta. Ainda mais nos dias atuais. Não sei se você está olhando aí fora aí como é que estão as coisas.
Mas através dos dias aí que você está vendo, aí da situação que você está visualizando, você está vendo que Jesus está voltando mesmo. Que Jesus vai vir buscar a igreja. Que o tempo está acabando. Vamos ficar de pé. Você e eu não vamos para a terra prometida lá no Vale de Jericó, como é a região de hoje. Quando você chegar em Israel lá comigo, se seu glória a Deus aí, né? Você chegar em Israel comigo, o guia turístico vai mostrar para a gente toda a região do Vale de Jericó, onde é a terra prometida, onde foi designado como terra prometida. Ele vai dizer, tá vendo aquela parte de baixo ali, ó? Nos tempos bíblicos, lá no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando se falava da terra prometida, é aquela região ali, ó. Pois bem, você e eu podemos ir até lá, mas não é ali a nossa salvação. Nossa salvação está em outra terra. Está na Canaã celestial. E para eu entrar lá, eu preciso de Jesus, eu preciso de santificação, obediência e perseverança. Perseverança. Ninguém vai conseguir chegar lá se não for perseverante. Se não tiver ânimo. Quem está animado aí? Duas tias. Te anima. Te alegra. Te anima, te alegra, persevere. Ano de 2023 foi difícil. Não foi fácil. Foi fácil? Não. Foi difícil, amados. Foi um ano complicado. Depois que a pandemia veio, muita coisa mudou. Você acredita que tem pessoas que ainda não voltaram para a igreja? Saíram da igreja porque a igreja teve que fechar na pandemia, e depois que a igreja voltou, essas pessoas não voltaram. A pandemia sacudiu cristãos. Só permaneceu de pé quem é de Deus mesmo. Muitas pessoas se desviaram. Muitas pessoas não perseveraram. Não buscaram a Deus no tempo em que a igreja ficou fechada. E detalhe, amados, a pandemia, ela fechou a igreja por 3 meses. 3 meses. Depois a igreja foi abrindo com 30% de capacidade do público, foi abrindo com 40%, com 50%, lembra? Com máscara, com álcool em gel. Inclusive tem álcool em gel até hoje aí. E não é qualquer álcool em gel, depois você vai ver lá. Não é qualquer um, não. Né? Com máscara, com termômetro, lembra disso? Ia entrar, pistolinha na testa, tá com febre, irmão. De chorar para você ser curado agora, aí você entra. Não é assim? A igreja passou por tudo isso. E quem é de Deus perseverou. Muitos abandonaram.
E eu vou te falar uma outra coisa. Se uma pandemia pôde afastar pessoas, você imagina a perseguição religiosa que virá. Quando eu conversei com o pastor Barry, lá da África, e eu falei, como é que está a pandemia aí? Ele, pandemia? Ele, coronavírus? Eu falei, está matando? Ele falou, não, aqui não tem isso não. E se tem é muito pouco. O que mais mata aqui é a perseguição religiosa, é a malária e a fome. Coronavírus para Moçambique é mamão com açúcar. E o coronavírus no Brasil e em muitas partes do mundo fez crentes desaparecerem das igrejas. Afora há aqueles que perderam seus entes queridos e se revoltaram contra Deus. E a gente sabe que todas as coisas estão no controle de Deus. Você e eu não conseguimos mudar nada do que Ele estabelece. Consegue? Não. Se Deus falar, o sujeito vai embora tal dia, e você consegue mudar alguma coisa? Não. Então não tem que se revoltar contra Deus, pois a vontade dele sempre foi, é e será soberana. Sempre foi, é e será soberana. Então não tem que me revoltar contra Deus em relação a perdas. Eu tenho que glorificar a Ele enquanto estamos aqui na casa do Senhor e buscando a presença dEle. E agradecer a Deus. O que Deus tem para você e eu, glorifica, porque é uma Canaã celestial. Através do Adão o pecado entrou, através de Jesus o pecado foi embora. E hoje você e eu temos entrada no reino dos céus aberta. E isso vai acontecer. A única coisa que a gente precisa ter é Jesus como Salvador, a santificação e a perseverança. E agora eu quero falar com você que está me assistindo aí através do YouTube, mídias sociais. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. E eu quero que você se inscreva nesse canal, se você não se inscreveu ainda. Aperte os sininhos aqui, para você poder receber as notificações de novos vídeos postados. E também, gostaria também que você desse um joinha aqui, para que o YouTube espalhe essa mensagem para todas as outras pessoas. Aperte também o botão de compartilhe e mande para todos os seus amigos e familiares, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.